Esse é o Rumo ao Bilhão número 40, tá? Então gravamos 12 episódios do Rumo ao Milhão e gravamos agora, com o de hoje, 40 episódios do Rumo ao Bilhão. Então já são 52 meses consecutivos gravando e mostrando as minhas movimentações financeiras, né? Ou seja, 48 meses, né? Mais 4, então já estamos há 4 anos e 4 meses juntos, investindo, ganhando junto, perdendo junto, né? Aprendendo, errando, ensinando, enfim, e se divertindo um pouco também. Então nesse quadro eu invisto meu patrimônio publicamente, né? Através do Skin in the Game, né? Com a minha pele em risco. Aliás, tem uma história muito interessante de uma empresa, né? Na Coreia, se eu não me engano, era uma empresa de helicópteros, eles estavam passando por um grande problema, muitos helicópteros estavam caindo e aí o CEO teve uma brilhante ideia, ele pensou, vou colocar os meus engenheiros para andarem nos helicópteros e aí eles pararam de cair, tá? Então essa é a ideia do Skin in the Game, é colocar sua pele em risco e dessa forma eu consigo ensinar melhor, eu tenho uma responsabilidade sobre o meu próprio patrimônio e eu acredito que eu acabo investindo também um pouco melhor. Então vamos ao dia de hoje, o que aconteceu de importante em junho? Ibovespa caiu 10% em junho, olha que maluco, Nasdaq caiu 7,7% e o S&P caiu 7,2%. O dólar subiu de 4,82 para 5,33, foi um aumento de 10,6% no dólar, tá? E o dólar tá uma loucura, ele sobe e desce toda hora, é loucura com doideira. O Bitcoin, meu amigo, Bitcoin e Ether, assim, tá uma surra. De novo, caiu 27% o Bitcoin, 33% o Ether. E falando em Bitcoin, né? A Binance nesse mês suspendeu temporariamente os saques em reais. Então deu uma confusão na corretora, só que já voltou ao normal. A Magalu, né, que eu sei que vocês perguntam muito, ela caiu 37% no último mês, é uma queda de 92% desde o topo, quando estava em R$ 27,34, já caiu 92%. A Fleury, ela subiu 6% agora em junho, nessa é uma notícia da Fleury e do laboratório Hermes Pardini, e no dia que sai a notícia, tanto Fleury quanto Hermes Pardini subiram respectivamente 16% e 19%. A Selic, a taxa de juros, subiu, né, está atualmente em 13,25% aqui no Brasil e nos Estados Unidos o Fed também subiu a faixa para entre 1,5% e 1,75% ao ano. É o maior aumento desde 94. E desemprego lá bateu níveis recordes, né, desde 2015 em 9,8%. Algumas outras coisinhas antes de entrar aqui em movimentações. Petrobras, né? Todo Rumo ao Bilhão aqui, parece que cada mês a gente tem uma alteração de presidente, né? No Rumo ao Bilhão 37, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva Luna, foi demitido. Aí no Rumo ao Bilhão 38 entrou o novo presidente, o José Mauro Ferreira. No Rumo ao Bilhão 39, o José Mauro foi demitido. E no Rumo ao Bilhão 40 agora, o Caio Paes de Andrade é o novo presidente da Petrobras. O que será que vai acontecer no Rumo ao Bilhão 41? Deixem suas apostas nos comentários. E uma movimentação importante também, né? Eu sei que muitos de vocês talvez tenham ações de Banco Inter. Ele fez a sua transferência para Nasdaq, agora ele tem BDRs, que é o INBR31. Então a cada 2 bi de 11, você tem um BDR, né, de Banco Inter, que é o nosso caso por aqui. Agora vamos aqui à minha carteira, tá? Histórico acumulado, 232,8% de rentabilidade, já estivemos muito melhor, né? A gente já chegou a bater ali algo na casa de quase 400%, né? Que loucura, né? Como as coisas são. A poupança 18% no período, CDI 26%, Ibovespa 17%, sofreu muito. Se a gente for puxar no mês recente, em junho, a nossa carteira caiu 7,78%. Cara, é uma das maiores quedas que a gente teve nos últimos tempos. Olha só, muito difícil quedas parecidas com essa. A gente teve uma queda gigante ali em março de 2020, né, que foi quando a gente teve o Covid. Minha carteira caiu 15%, enquanto a bolsa caiu 30%. Tá? Então fazia tempo que não caía tanto assim. Se eu for pegar no ano, deixa eu pegar uma outra visualização aqui. Se eu for pegar no ano, 2018 foi 34% de rentabilidade no ano, 2019 foi 98,5%, 2020 foi 25%, 2021 foi 19% e 2022 foi menos 16%, ou seja, estamos tomando o que a gente chama de fumo no mercado financeiro. A gente teve um início de ano muito ruim, menos 1% em janeiro, menos 5,8% em fevereiro, menos 5% em abril, menos 1% em maio e menos 7,78% em junho. Será que julho será o mês da virada? Será que o segundo semestre vai ser melhor? Porque o primeiro semestre fechou de uma forma grotesca, né? O último semestre que começou muito ruim, que foi 2020, né? A gente teve menos 0,4%, menos 3,8%, menos 15%, só que a gente já começou a recuperar a partir de abril.
tá? E fechamos o ano com uma rentabilidade incrível. Não sabemos como vai ser esse ano. O que sabemos é que não é um momento muito feliz para quem investiu o seu capital, mas talvez seja um momento muito feliz para quem vai investir seu capital depois de quedas tão abruptas, né? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Ó, veja que eu continuo desbalanceado, né? Tá na hora de começar a balancear isso daqui novamente, né? Então, fundo imobiliário, poxa, eu tenho 38% do capital, 34% do capital em ações, 18% em internacional, e está desbalanceado é renda fixa, né? Eu tenho muito pouco aqui na carteira pública em renda fixa, 4,21% nisso e 4,45% em criptomoedas, né? Eu fico dividido, né? Porque em tese eu devo colocar mais em renda fixa agora. Por outro lado, depois de uma queda tão abrupta e eu não ter feito isso antes de cair, eu me coloco numa posição onde eu posso acabar aumentando minha posição em renda fixa e diminuindo a minha rentabilidade numa eventual volta de mercado. Mas essa é a vida. Então vamos lá, vamos falar só um pouquinho de algumas grandes posições, tá? Cara, a LZR11, né? Os meus principais fundos imobiliários, né? A LZR11, HGLG, BCFF, KNRI, eles tiveram pouca oscilação no mês, tá? Pouca oscilação no mês. Então, o ALZR, poxa, ficou praticamente no 0 a 0, HGLG também, o BCFF ele não alterou muito. Eu estava falando com o Ricardo, né, que é analista de fundos imobiliários da Speech, ele estava me comentando que a HGLG pagou um rendimento extraordinário, tá? A HGLG costuma fazer isso, né? Ele diz que Credit Suisse tem uma característica, né? Se está tudo linear, de repente você tem uma porrada gigante, né? Então em junho, agora eu recebi R$ 3,30 por cota, tá? E como eu tenho aqui no HGLG, eu tenho 9.300 cotas, né? 9.300 cotas vezes R$3, né? 9,1827. Recebi um pouquinho mais de R$27 mil aqui, só de dividendos de HGLG. O que o Ricardo me falou, de uma forma geral, no mercado de FIIs, é que a gente tem, né, uma disparidade entre o que está sendo negociado no mercado real, entre aspas, e no mercado de fundos imobiliários. Então ele diz que tem imóveis na Faria Lima sendo negociados, né, vendidos ou comprados por R$40 mil o metro. E hoje você tem fundos imobiliários que têm ativos muito semelhantes sendo negociados a menos de R$30 mil o metro, né? Então ele diz que hoje tem uma oportunidade, de uma forma generalizada, né, no mercado imobiliário. Ele não recomenda os fundos que eu tenho na carteira, ele tem outras opções que ele gosta mais, né? Depois vocês podem conhecer o Ricardo, podem entrar no Instagram dele, ele fala muito sobre isso. E ele também estava me comentando que o XPLG vendeu um ativo onde era um ativo mais valioso que os demais em termos de metragem quadrada, porque era um ativo, né? Era um imóvel refrigerado, e o imóvel, quando ele é refrigerado, ele tem um preço maior por metragem. Então essa venda aqui vai gerar um aumento de rendimento ao longo dos próximos meses, né, até 2025. Tá? Então, tem algumas mudanças acontecendo. De uma forma geral, eu continuo recebendo aqui os dividendos todos os meses e reinvestindo meu capital sempre. Tá? Então, os fundos imobiliários, eles me deixam extremamente felizes e confortáveis no momento onde a bolsa oscila tanto. Por mais que eles caiam, eles não caem tanto quanto a bolsa, né, de uma forma geral. Eu resolvi fazer algumas pequenas movimentações aqui hoje, tá? Uma delas, o que eu vou fazer? Uma dessas movimentações vai ser Banco do Brasil, tá? Eu vou comprar aqui um pouco de Banco do Brasil e já explico o porquê. Não vou comprar muito, né? Não tenho muito capital também agora. Eu quero que eu tenha muito capital na minha empresa, né? Na empresa da qual sou sócio. Além de ter muito capital no caixa da empresa, eu tenho o equity do nosso negócio, né? A maioria do meu capital está na companhia. Então eu tenho pouco recurso para aplicar no mês a mês. Então vamos aplicar aqui, vou comprar 300 ações de Banco do Brasil, vou comprar na melhor oferta, né? Banco do Brasil é uma ação bem líquida. Então vamos lá, ó. Comprei aqui 300 ações de Banco do Brasil. Qual que é a lógica de Banco do Brasil, né? Assim, se a gente for olhar para esse momento de mercado, né, a gente tem várias alternativas, né? Assim, um investidor mais agressivo, ele poderia comprar empresas de alto crescimento, porque foram as mais impactadas, né, ao longo dos últimos meses. Um investidor mais defensivo, ele iria para companhias que têm um fluxo de caixa mais estável, né, que são empresas um pouco maiores, como é o caso dos bancos, né? Os bancos, eles têm dividendos maravilhosos, ou pelo menos tiveram, né, até hoje. São empresas maiores e um pouco mais estáveis. Dentro disso, né? Então, olha só, eu peguei um relatório aqui da Aline, né, que é analista de ações da Speech, e eu achei muito interessante, né? Ela tem como recomendação de compra Banco do Brasil. E quando eu olho para isso daqui, né, Bradesco tem um PL, né, pelo menos quando ela fez esse relatório, né, que isso aqui foi a tese de investimento do Banco do Brasil,
Bradesco tem um PL de 8,38, Itaú 8,26, Santander 6,91 e Banco do Brasil estava com um PL de 3,6. 3,6 anos, né, em tese, você demoraria para receber através de lucro o que você pagou em Banco do Brasil. O preço sobre o valor patrimonial de Banco do Brasil é o menor também de todos, né, 0,66. Dividend yield, Banco do Brasil 9,42, não foi maior do que Santander, mas é um dos maiores. A gente pega o ROI, não foi também dos maiores, né, foi um dos menores, mas ainda assim um ROI de mais de 15%. Liquidez, é um banco com bastante liquidez, muito próximo de Itaú e Bradesco. Crescimento nos últimos 5 anos, incrível, né? A gente está falando ali de 9,7% para uma empresa desse tamanho. Quando a gente pega índice de Basileia é o índice que mostra o quão saudável é um banco, né? Então o índice de Basileia é o patrimônio de referência sobre os ativos ponderados pelo risco. Então quanto maior esse percentual, geralmente mais seguro é um banco, né? Quando ele tem um índice de Basileia abaixo de 8%, o banco está apresentando riscos graves, tá? Então quanto mais longe disso, melhor. E o Banco do Brasil, né, era o banco pelo menos mais saudável em relação à qualidade do crédito, dos empréstimos, né, da carteira que ele tinha. Então ele está super saudável. Então assim, eu, baixei o relatório da Aline, né, tem uma série de coisas, eu até sublinhei aqui enquanto a gente estava lendo, mas algumas coisas me chamam a atenção. Né? Tem várias coisas um pouco mais técnicas, né, como por exemplo, no último dia 1 de julho, entrou em vigor o Plano Safra, né, de 2022 para 2023, foi anunciado pelo governo com um orçamento gigante de crédito rural. E o presidente do Banco do Brasil comunicou que a instituição vai ofertar 200 bilhões em crédito rural, que é um montante muito mais alto de uma forma geral, e o banco, ele é um banco muito relevante quando a gente fala de agronegócio. E agronegócio a gente sabe que é muito forte no Brasil, e pro Banco do Brasil, tá, isso daqui representou cerca de 29% da carteira de crédito ampliada do banco. E aí você olha para um gráfico de Banco do Brasil e você vê que aconteceu o que a gente chama de boca de jacaré, que é quando a gente começa a olhar para o PL, que começou a ficar cada vez menor, né, então ele começa a diminuir, enquanto o lucro por ação começou a ficar cada vez maior, né? De alguma forma, isso aqui abre uma oportunidade, uma janela. Claro que existe um grande risco do Banco do Brasil, porque tem muita interferência governamental, mas, segundo a Aline, e pelo fato de eu concordar, eu acabei de comprar, um pouquinho, essas ações, elas me parecem mais do que compensar, a interferência governamental que elas têm. Para você que tem a assinatura da Speech, você vai ter aqui os produtos que você é assinante. Se você virem o melhor da bolsa, você vai para a parte de recomendações de ações, Se eu escrever aqui, Banco do Brasil, BBAS3, eu vou filtrar pelos últimos updates que a Aline, que é analista de ações, ela tem sobre o Banco do Brasil. Então, por exemplo, eu posso vir aqui para ver como foi o resultado do primeiro trimestre, que foi o último update. Então, venho aqui pesquisar Banco do Brasil. Aqui, então tem aqui, apresentou resultados acima do consenso de mercado, teve um lucro líquido de 6,6 bilhões no primeiro trimestre, que foi o último balanço oficial. Crescimento de 24% na comparação. Então, vem apresentando resultados interessantes. E aí a gente tem vários comparativos aqui, comparando o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. E a gente vê muitos números mais altos. Por exemplo, margem financeira líquida. Cara, crescimento muito interessante. Então, o banco está crescendo, está com PL ridículo de baixo, quando a gente compara com os outros bancos. E, obviamente, eu não falaria com tanta convicção porque eu não sou analista, eu poderia até comprar, mas eu não recomendaria nenhuma ação. Mas como a Aline está recomendando aqui, ela é uma analista certificada, eu posso embasar um pouco mais de acordo com o que ela mostra. Então, enfim, aqui é um exemplo só sobre Banco do Brasil, tá? Por isso que eu comprei um pouquinho. Agora, uma grande posição que eu tenho é Cash 3. Eu tenho aqui ações de Cash 3. Cash 3, tá? É um grande case aqui, que vocês perguntam muito e eu tenho um grande interesse, obviamente, no papel, dado o montante que eu coloquei nele, tá? Então, olha só Cash 3, o que aconteceu. Cash 3, eu investi mais ou menos R$969 mil, ele subiu até 6,7 milhões de reais e aí ele foi caindo, Eu cheguei a fazer algum resgate, eu vendi R$149 mil, que acho que eu estava precisando fazer alguma realocação a R$2,69, mas ainda assim hoje o ativo caiu pra caramba. Então ele está abaixo do preço do IPO. E aí, obviamente, vamos estudar um pouquinho mais sobre Cash 3. Quando a gente abre um pouco mais de informações de Cash 3, o que a gente percebe? A gente vê que Cash 3 está valendo R$948 milhões. Cash 3 tem disponibilidade, a gente tem aqui de dívida líquida, tá? Para facilitar. A gente tem 502 milhões de dívida líquida negativa. Isso daqui significa que dívida líquida positiva é quando eu tenho uma dívida bruta maior do que eu tenho em caixa. Então, se eu tenho uma dívida líquida de 1 milhão, significa
significa que eu posso ter 100 mil reais na conta e eu devo 1 milhão e 100. Se eu tenho uma dívida líquida de menos 1 milhão, pode significar que eu tenho 1 milhão na conta e zero dívida. Então, uma dívida líquida negativa significa que eu tenho mais dinheiro em disponibilidades, né, em caixa, do que eu devo. Então, quando eu olho para a dívida líquida de Cash 3, de menos 502 milhões, e olho para o valor de mercado dela, de 948 milhões, eu estou falando que, na verdade, Cash 3 está valendo 450 milhões de reais mais do que ela tem em caixa. Ontem, esse valor era 350 milhões de reais. Então, ela estava valendo 350 milhões de reais mais do que ela tem em caixa. Pô, será que isso aqui tá caro demais por ela? Porque só o resultado financeiro de 500 milhões aplicado ao ano, a uma taxa de 10%, eu estou falando de 50 milhões de reais. Né? Se eu for falar de 13%, eu estou falando de 65 milhões de reais, só em cima disso. Caso ela não dê lucro nem prejuízo. Poxa, ou seja, só com o resultado financeiro dela, caso ela não dê nem lucro nem prejuízo, eu vou receber o valor da companhia num prazo relativamente curto. Isso se ela não crescer. Mas de fato, como que está a Cash 3? Vamos olhar para isso daqui para tentar entender se é uma oportunidade ou se não, se é um custo, né? Se é um risco. Vamos ver se a Aline tem alguma coisa sobre Cash 3. Então, ó, aqui eu tenho um relatório de Small Caps. Relatório de Small Caps, né? Cash 3 é uma Small Cap. Então, a gente tem aqui, ó, o último update de Cash 3. É o filtro, pesquisa por Cash 3, Melius. Se eu quiser um resumo, eu posso ler só isso, tá? O Melius apresentou o seu resultado no primeiro trimestre, mostra que está arrumando a casa. A empresa apresentou que as contas totais atingiram 23 milhões de contas, né? O GMV consolidado cresceu 66%, aumentou o take rate em 0,5%, a receita líquida totalizou 90 milhões no trimestre, que é um crescimento de 74%. A empresa conseguiu reduzir um pouco as suas despesas, mas o EBITDA foi negativo. Então veja que por mais que ela tenha crescido muito, ela teve EBITDA negativo. Então a empresa está numa fase de crescimento. No momento que ela consiga reverter isso daqui para lucro, putz, animal. É o que a gente espera, é o que a gente torce. Então ela está crescendo muito, né, mas ainda está com um certo custo pesado, um custo de estrutura pesado. Hoje a Cash 3 deve ter mais de 1.000 funcionários na equipe e um investimento em aquisição também muito interessante. Então enfim, a Speed continua dando compra para a Cash 3, eu continuo com a minha posição também. Vamos ver o que acontece no longo prazo. Cara, uma das minhas maiores posições é a Embry 3, isso aqui continua muito saudável, paga muito dividendo. Ó, eu tenho ações de Banco Inter, tá? Ó, eu imprimi o relatório de Banco Inter também, tá? Fiz algumas anotações aqui. Cara, assim, é bizarro. Eu tenho hoje em Banco Inter, tenho 113 mil reais em Banco Inter, tá? Olha só, o crescimento da base de clientes foi em 82% contra o primeiro trimestre de 21, alcançando a marca de 18 milhões de clientes. A receita média por cliente apresentou crescimento. Então, se eu for mostrar só alguns gráficos para vocês, olha só, número de clientes aumentou de 10 milhões para 18 milhões em um ano. Clientes adicionados, poxa, a gente cresceu 2,3 milhões de clientes nesse trimestre versus 1,8 milhão que a gente cresceu no trimestre do ano passado. Receita média por cliente, esse é um indicador que para os acionistas a gente precisa buscar. A gente quer saber se o Banco Inter está conseguindo aumentar a receita por cliente, tá? E de fato eles estão conseguindo aumentar a receita por cliente. Primeiro trimestre de 2020, R$317 por cliente. Primeiro trimestre de 21, R$330 por cliente. Trimestre de 22, R$367 por cliente. E o custo por servir, ele diminuiu de 133 para 108 para 110, tá? Custo de aquisição, isso aqui é ruim, mas nada preocupante. O custo de aquisição era R$28 por cliente e hoje está em... hoje não, né? Primeiro trimestre foi R$29. Então, cara, assim, não aumentou tanto o custo de aquisição, as receitas aumentaram, a receita por cliente aumentou, custo de servir, né? Ficou um pouco mais eficiente também. Então, no geral, é uma empresa que, cara, tá fazendo o trabalho dela. Não tem um resultado grande ainda, né? Expressivo em termos de lucratividade, né? EBITDA, mas você vê que ela tá, cara, trabalhando, tá fazendo o trabalho direitinho, tá crescendo. Então, torcemos para que ela continue fazendo isso também. Acho que pro vídeo não ficar muito longo, né? Poxa, a gente imprimiu um relatório de Sinqia, eu tava dando uma olhada também nos principais indicadores de Sinqia e é bizarro o quão reloginho essa empresa é, tá? Então, você pega trimestre a trimestre, né? Primeiro trimestre de 21, segundo trimestre de 21, terceiro assim por diante, só clientes crescendo todo mês. 392 clientes, 497 clientes, 493, até que primeiro trimestre de 22, 714 clientes. Receita líquida aumentando como um reloginho todos os trimestres também. Então, poxa, tô feliz com isso daqui, eu gostaria que tivesse mais rápido, né? Mas torcemos para que isso continue acontecendo de uma forma muito positiva. Eu estava falando com a Raiz, né, que é o analista da Speed em relação ao braço internacional, né, das recomendações. Ele passou 3 fatores, né? Eu vou mostrar um pouco mais simples, que acho que talvez faça mais sentido aqui, tá? Que é a relação do preço-lucro do S&P 500, tá? Quando a gente olha para growth. Então veja que a gente, se for puxar desde lá de
1995. A gente, se fosse olhar para o número que a gente tem hoje, tá, desse PL, a gente está muito próximo das mínimas históricas, né? Então, será que tem tanto espaço assim para a gente cair mais? Bom, existe talvez, né, uma luz no fim do túnel, por mais que estejamos muito preocupados, tá? Por mais que estejamos muito preocupados. Mas existe uma luz no fim do túnel. Bom, de uma forma geral, seguimos sobrevivendo, carteira diversificada, vou começar a rebalancear, colocar um pouquinho mais de dinheiro aqui na renda fixa, mesmo não achando que é o melhor investimento futuro, para eu não cometer o erro de desbalancear tanto assim meu portfólio. Sigo acreditando que hoje a gente tem boas oportunidades na bolsa, né? Mas a gente tem que olhar com mais cuidado, porque o dinheiro está secando ao redor do mundo, né? Talvez a gente passe por uma das recessões mais severas que a gente já passou, né? A bolsa caiu muito, criptomoedas caindo, então o clima já dá aquela falta de felicidade, aquela falta de ânimo, e continuamos juntos aqui. Mês que vem a gente se encontra no Rumo ao Bilhão de novo, tá bom? Grande abraço, turma!